Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, encarnado e desencarnado, a mais uma noite de estudo, de aprendizado. Para quem não me conhece, meu nome é Nilson, sou trabalhador dessa casa. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar cada um. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fé, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a fé, né? Mas antes de começar o estudo, eu quero deixar uma reflexão, né? Eu já venho há algum tempo falando sobre a águia aqui, né? Que a águia é um pássaro que mais vida longa tem, que o único pássaro que se atreve a enfrentar a águia é o corvo. E hoje eu tenho mais uma coisa maravilhosa da águia, né? A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Seu brilho é intenso e interessante, desde sua origem. A águia pode levar até um ano para voar sozinha. Pessoas verdadeiras são como águia, pode levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bando. A águia não. Elas estão sempre sozinhas e ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. O cristão anda na mão da vida e voa alto. Embora os que voam não são compreendidos, são, em vez disso, temido, criticado e muitas vezes condenado. O que faz as águias quando o tormento vem? Elas não se escondem, abrem suas asas, enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras estão seguras da tempestade e dos choques elétricos. O sol brilha nas escrituras sagrada. Lemos: as que esperam no Senhor Deus renova sua força. Sobe como asas, com águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Nessa luta terrível, as águias podem perder as penas e se ferir, mas não teme e segue em frente. Depois, enquanto todos o mundo fica à escura embaixo, ela voa vitoriosamente, em paz, bem lá no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu te pergunto, alguma vez você achou o resto mortal de uma águia? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque quando ela sente que chega a sua hora de partir, ela não se lamenta, nem fica com medo, e voa tão alto quanto pode. As águias procuram com os olhos os picos mais altos, retira as últimas forças do seu corpo cansado e voa aos picos inatingíveis, e lá espera resignadamente o momento final. Até para morrer, elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compara os que confiam em Deus com águias. Quem sabe hoje vocês não têm diante de si um dia cheio de desafio, e alguns deles pode parecer impossível, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus e depois partir para a luta, como se vai para uma festa, sabendo que além do tormento, o sol estará lá brilhando. Então nós temos de partir nessa luta como se estivéssemos em uma festa sorridente. Isso é ter fé, gente. E então hoje eu trouxe esse estudo falando sobre a fé. E aí eu vou começar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no primeiro item, já vai falar sobre o poder da fé. Na primeira passagem, no primeiro tópico, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto, segundo Mateus, capítulo 17, no versículo de 14 ao 20, fala sobre a fé. Vou fazer um leve resumo que acontece nessa passagem. Então, nesse texto do Evangelho, Jesus se aproxima de uma multidão, e quando ele se aproxima, um homem suplica que Jesus tire o demônio do corpo do seu filho.
E aqui nós podemos ter uma melhor compreensão, que tirar o demônio do corpo, nós podemos entender como um conceito de obsessão. Pedir a Jesus que fizesse um trabalho de obsessão. Esse mesmo homem fala que pediu ajuda aos discípulos de Jesus, mas que não teve resultado. Jesus Cristo então fala aos discípulos, incrédulos e depravados: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei algo? Em seguida, Jesus pede para que traga o garoto, que se aproxima, daí então com toda a sua luz, com toda a sua bondade, consegue fazer o processo de cura. Então, no nosso entendimento, ele consegue fazer o processo de desobsessão do garoto até com facilidade. Eis aí que os discípulos perguntam para Jesus: por que não conseguimos? Então Jesus diretamente responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então Jesus, ele veio aqui realmente falando da nossa fé, que é tão pouca, né? O que Jesus nos mostra é que a nossa fé é tão pequena quanto um grão de mostarda. Mas ao mesmo tempo, se nós tivéssemos ela de uma forma mais bem trabalhada, mais cultivada dentro de nós, a gente seria capaz de tanta coisa que seria difícil explicar aqui agora. Nós não temos o melhor incentivador, nós não temos o melhor psicólogo do que o próprio Jesus Cristo. Ele é o melhor. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Além desse puxão de orelha que Jesus deu aos discípulos, também nos mostra que muitas das vezes nós não conseguimos algo porque nem acreditamos que é possível. Nós nem acreditamos mesmo que nós queremos alguma coisa. Então nós evitamos desejar algo para não falhar. Nós então não fazemos esse movimento de querer alguma coisa, deixando de sonhar, com medo do fracasso. Nós nem se movimentamos para dar o primeiro passo, que é simplesmente de acreditar. Não procuramos os meios de vencer, de acreditar que podemos vencer. A pergunta que eu deixo para vocês hoje: vocês têm definido o que vocês querem para a sua vida? Vocês têm definido os seus sonhos? Vocês têm cultivado a sua fé? Eu digo por mim mesmo, eu ainda não. Estou caminhando para isso, para ter essa fé. Eu ainda estou continuando para acreditar nos meus sonhos, e eu vejo que aos poucos Deus vai me dando essa força. É o que nós devemos fazer, ter essa força. A fé que Jesus nos apresenta do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente não tem essa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Imagine se nós precisássemos de uma fé do tamanho de uma montanha. Se a gente não consegue ter essa pequena fé. E a gente precisa cultivar isso. Precisamos cultivar mais essa fé. Acreditar mais no nosso potencial, na nossa relação com Deus. Um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, quando ela orava, o que ela falava para Deus? Ela respondeu: eu não falo nada, eu apenas escuto Deus. Voltaram a perguntar a ela: e o que Deus te diz? Ela respondeu: nada, Ele só me escuta. Isso é ter fé, gente. Isso é a gente pedir e aguardar. Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso do Espiritismo, ele fala que a fé é uma tarefa em conjunto.
entre nós e Deus. Nós fazemos a nossa parte, entregamos a parte seguinte a Deus. E nós não devemos se preocupar, porque certamente Ele vai fazer a parte dele. Deus não vai deixar a gente na mão. Isso eu tenho certeza. Às vezes a gente reclama tanto que as coisas demoram, mas é tudo na hora certa. Deus é nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Nós temos de entender que a nossa relação com Deus é de pai e filho. Quantos não a gente não dá para os nossos filhos, para os nossos netos? Não é porque a gente não ama, não, é porque a gente quer que eles aprendam, que eles evoluem. O problema maior ocorre quando não fazemos a nossa parte, ou quando julgamos até mesmo Deus. Julgamos até mesmo o que é melhor para a nossa própria vida. A tarefa, meus irmãos, é em conjunto, é nós e Deus. Fazemos nossa parte, vamos deixar que Deus faça a parte dele. Eu tenho certeza que nós não vamos, em momento algum, se decepcionar por conta de Deus. Precisamos acreditar nele, acreditar em nós e lembrar que a fé é uma tarefa conjunta com Deus. Eu lembrei que agora, exato momento que Jesus estava naquela santa ceia, ele cantou naquela noite, sabendo que vinham os carros, que vinha hoje, que vinha tudo pela frente. Isso é ter fé. Então a gente precisa ter essa fé, acreditar que Deus está no controle, que as coisas, que tudo passa, como nosso irmão Chico fala. Precisamos acreditar nele, acreditar em nós e lembrar que a fé é uma tarefa conjunta com Deus. A esperança, a caridade e a fé é uma trindade que tem que andar juntos. Uma vida sem fé é uma vida sem sentido. Lembra que toda vez que Jesus fazia alguma cura, ele dizia: vá que tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vá e não erre mais. Isso era um lembrete de Deus diariamente para aquelas pessoas que eram curadas. Quantos de nós não estamos nessa casa para o tratamento ou se cuidar, e quando a gente acha que já está bom, a gente não aparece mais aqui? Mas quando a dor aperta, nós corremos com a casa espírita, com a casa evangélica, procurando os membros para poder melhorar. Mas basta a gente ficar bonzinho que a gente já acha que o nosso espírito está bom e a gente some. A gente tem que começar a aprender que não é assim, que a gente tem que continuar, porque o nosso corpo a gente cuida na academia, na dieta, mas o nosso espírito a gente tem que estar ligado a Deus, a Jesus, com as coisas de Deus. A esperança e a caridade é uma fé, são uma trindade que tem de andar juntos, como eu falei. Uma vida sem fé é uma vida sem sentido. Jesus também falou aos discípulos: se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, diria essa montanha: vá daqui para lá, ela irá, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus 17:20. Quando Jesus traz essa ideia de montanha, Ele está nos chamando para a compreensão do poder da fé. Muitas vezes vemos pessoas falarem, não tenho fé. Achamos que a fé é esperança, e não é uma esperança, é uma certeza. Uma certeza da providência divina, a certeza de que nosso Pai está por nós. Jesus disse: vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço. Isso significa dizer que a gente traz um potencial em espírito, ser capaz de fazer as montanhas simbólicas mudar de lugar. Tem uma outra passagem do Evangelho, a mulher que sofreu do fluxo de sangue
Acho que todos aqui conhecem essa passagem belíssima, né? Ela acredita que podia ser curada. Na hora que ela acredita, ela se movimenta. Bastou ela simplesmente tocar na orla da veste de Jesus e os recursos são colocados à disposição dela. Simplesmente ela foi curada. Bastou ela tocar naquela orla das vestes de Jesus, mas Jesus percebeu que saiu dele a virtude. Isso é fé. É fé que a gente vai ser curado, que a gente vai estar bem, que a gente vai ficar melhor. Quando a gente tem essa fé. Mas precisamos cultivar ela. Como Jesus dizia, faça a tua parte e eu te ajudarei. Na maioria das vezes, vemos pessoas enfermas que estão nos hospitais ou até mesmo em casa, em tratamento, que nem acreditam que o remédio vai fazer efeito. Eles, meus irmãos, prejudicam o seu tratamento. Se você vem nessa casa à procura de um tratamento, se você beber aquela aguinha ali e não tiver fé, é a mesma coisa que você está bebendo outra água comum. Você tem que acreditar, você tem que acreditar e ter fé que aquela água ali dá os fluidos necessários que você precisa para ficar bom, para curar suas mazelas, suas dores, suas angústias. Como Jesus dizia, faça a tua parte e eu te ajudarei. Temos que ter fé, ter confiança e certeza de que quando vamos fazer uma prece para o irmão ou para outra coisa, vai dar tudo certo. A gente tem que ter fé. Quando a gente vai fazer uma prece, meus irmãos, essa prece vai chegar, essa oração, até aquele ponto que nós visualizamos, que nós pensamos. Não é em vão a nossa prece. Quando a gente está aqui pedindo para os nossos irmãos da Rússia ou da Ucrânia, a nossa prece chega até eles. A espiritualidade amiga chega até lá, até eles. A gente precisa ter essa fé. Aconteça o que acontecer, nós sempre continuaremos nos levantando. E a cada queda, a cada recomeço, todas as vezes que for necessário. Mas para isso precisamos ter fé. Já percebemos que não precisamos de uma fé gigante, mas uma fé que seja do tamanho de uma semente de mostarda. A doutrina espírita está trazendo a fé ótica, a fé raciocinada, a certeza da vida futura, a clareza da vida futura. Embora não se possa definir a fé, entendemos como a força que nasce com a própria alma, a certeza da existência de Deus. A fé é inabalável, é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. A fé humana é diferente. É diferente da fé divina. Porque pela fé humana, a pessoa tem que ver para crer, mas pela fé divina, tem que crer para ver. Exemplo de Tomé. Um dos 12 apóstolos tinha uma fé humana. Ele precisou ver, colocar o dedo nas cicatrizes de Jesus para acreditar que ele ressuscitou. O apóstolo Paulo ensinou que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não se vê. Hebreus 11:1. A fé é ter esperança nas coisas que não vêm e que são verdadeiras. A fé é um princípio de ação e poder. Em algumas situações, como podemos emocionar ou físico? Ter fé significa ter esperança de algo vai mudar de forma positiva
para melhor. A palavra fé, para quem não sabe, vem da origem do grego pistia, que indica noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Nosso irmão Chico Xavier falou que para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, precisamos do que nós estamos falando? Fé. Para todos os dias, coragem. Faça de sua fé sua força. Deixe que Deus cuida do seu caminho. Confie nele, agradeça. Sempre agradeça a Deus por tudo, pelos dias bons, pelos dias ruins. Porque os dias ruins também são para a nossa evolução. As doenças, as dores são para a nossa evolução. Temos nessa vida a dádiva, a oportunidade para evoluir. Devemos usar o poder da fé, até mesmo para purificar nosso coração. Tudo aquilo que temos dentro de nós e que somos de verdade. Quinta-feira agora, eu falei que eu estava passando por uma dificuldade com a falta de trabalho, mesmo eu tendo uma profissão. E eu peguei aquele jornal, aquele classificado e li lá uma vaga de emprego. Eu peguei o trem, saltei em Ramos, e para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, e desci muito longe do ponto onde era o trabalho e fui andando. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila gigantesca de mais de 200 pessoas e apenas uma vaga. Mas a minha fé estava que aquela vaga era minha. E as pessoas foram entrando e saindo. E eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui, ninguém quer ficar nesse emprego. E aí chegou a minha vez. Eu era o último ou penúltimo da fila, não lembro muito bem. E a moça falou assim, esse emprego era no Hospital Cardoso Fontes, lá em Jacarepaguá. E aí eu entendi por que ninguém queria no emprego, porque era muito distante, muito longe. E eu falei para ela assim, tá, eu quero um emprego. Mas na verdade eu não queria. E ela falou, então me dá sua carteira. Quando ela me segurou minha carteira, não teve jeito, eu tive de ir. Quando eu cheguei lá no Cardoso Fontes, no hospital, não era o emprego, era lá em Marechal Hermes, numa maternidade chamada Alexandre Fleming. E aí eu fui para lá para a maternidade. Se desde o começo, aquelas pessoas que estavam na fila soubessem que era lá no Alexandre Fleming, em Marechal Hermes, a vaga já tinha sido preenchida. Porque aquela vaga era para mim. Porque a minha fé me deu aquele emprego ali. A gente não pode sair de casa sem ter fé que a gente... eu vou lá, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que tudo vai se resolver. Pode demorar, porque a gente ainda não está com esse merecimento. E o que podemos oferecer ao nosso é o bem que podemos praticar, é a linha que guia nosso espírito, é o que diz respeito a que somos, é o tamanho da nossa fé. E hoje aqui, eu não sei qual é a razão, o motivo da sua dor. Cada um sabe a dor que tem. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. A dor é comum a todos. Todos sofrem. Todos padecem. Porque vivemos num planeta de prova e expiação. Não precisa esconder a dor. Não precisa fingir que a dor não existe. Precisamos reconhecer a dor. Precisamos aceitar a dor para que possamos ser curados do espírito e do corpo material. Nosso Pai sempre estará junto de nós. Precisamos ter fé.
Não podemos perder a fé. Jesus tem que ser o centro de tudo. Se a porta estiver fechada, Ele abre. Se o mar estiver revolto, Ele acalma. E se o mar continuar revolto, Ele anda por cima. Porque Ele é Jesus, Ele tem fé. Nós não somos diferentes dele. Basta nós tentar melhorarmos, evoluirmos para ser igual a Jesus. É difícil, né? Jesus é um ser inigualável, né? Mas nós podemos chegar um dia, porque todos nós um dia seremos anjos. Demore o tempo que for, seremos anjos. Mas para isso temos que colocar hoje em prática tudo que nós aprendemos dentro dessa casa. Muitas das vezes eu sei que nem tudo que eu falo eu pratico, mas que todos nós fazemos isso. Mas devemos começar a melhorar, começar a mudar esse comportamento, começar a olhar mais pelo próximo, até mesmo pelos aqueles que estão ao nosso lado dentro da nossa casa. Jesus tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ter morada em seu coração, tem que ter fé. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é fé. Quanto maior a luta, maior será a vitória. A gente já reparou que a gente evolui muito mais quando a gente passa por alguma dificuldade, um aperto. A gente começa a compreender que a gente precisava passar por aquilo. Naquele momento não, a gente começa a ficar chateado, porque isso está acontecendo comigo. A gente começa a reclamar, começa a cobrar de Deus. Mas depois que acalma, a gente vê como a gente evoluiu, como foi bom aquilo que nós passamos, para a gente aprender, para a gente não voltar naquele erro de novo. Então a gente tem que começar a cultivar essa sementezinha do tamanho de um grão de mostarda. É isso que nós precisamos todos os dias. Nós não estamos aqui por acaso. Se nós estamos nesse planeta, porque nós temos muito ainda para pagar. Só sairemos daqui depois que pagamos o último centavo. Todos nós temos dívidas. Isso aqui é um planeta, um hospital, um presídio. Você pode pegar um foguete e ir para qualquer planeta, você vai ter que retornar. Você só sai daqui depois que você pagar o último centavo. Então precisamos de vidas e vidas, porque a vida não cessa. Então se a gente quer agora melhorar, temos de começar agora. Não podemos mais perder tempo. A gente tem que começar agora, porque a gente sabemos que o nosso planeta está mudando, que ele vai mudar para a regeneração. Se você ainda quer ficar nesse planeta aqui, reencarnar aqui de novo e ter seu ar-condicionado, sua televisãozinha, faça isso, porque senão você vai voltar lá para aquele outro planeta mais inferior, aquele que ainda não tem nada disso. Mas é bom que a gente vai para ajudar eles, né, a evoluir. Eu não quero ficar aqui. Na verdade eu queria ir embora daqui para outro, mas como eu ainda não evoluiu bastante, eu vou ficar aqui. Eu acho, né, gente? Não sei, né? Mas diz que a gente, pensamento é tudo, né? Então a gente tem que focar no que a gente quer, o que é melhor. Se a gente não pensar assim, se a gente não pensar grande, a gente não evolui. Sempre pensar também com amor, com carinho, sem egoísmo. Quanto mais a luta, mais será a vitória. Não desista. Deus vai honrar a sua fé. O caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus.
Não é porque te traíram que você precisa se tornar um traidor. Não perca a sua essência. Não perca a essência de Deus em você. Ela que te torna diferente. Quantas vezes a gente vê as pessoas perdendo seu caráter por, às vezes, coisas materiais do mundo, né? Então a gente não deixa se levar a isso, porque tudo isso aqui é passageiro. Estava acabando de falar com minha irmã ali na estante, o exemplo, né, de Chico Xavier. Às vezes você vê um escritor, ele faz um livro e ele fica rico, milionário. Chico fez 450 obras ou mais e não deixou se levar por nada daquilo ali. Tudo que ele tinha, ele doou, ele ajudou e ele fez o melhor. Aí eu falei com a irmã ali, será que se Jesus chegasse aqui hoje e falasse assim, Nilson, pega tudo que você tem em venda, dá para os pobres que me sigam, será que eu ia seguir? Eu acho difícil, gente. Eu acho difícil. Por mais que eu estude, eu aprendo, eu acho difícil. Porque eu ia dizer, nossa, eu lutei para ter tudo isso aqui, vou ter de dar para os pobres. Nós devemos fazer isso. A gente não é obrigado a viver de qualquer jeito, mas se a gente puder fazer o mínimo para o outro, faça. A gente vê tantos exemplos aí, esse exemplo agora que nós fomos nesse asilo lá, o sorriso, o carinho daquelas pessoas ali com a gente ali, e tantas outras instituições, outros trabalhos maravilhosos que a OSE faz, que o Centro Luiz Thiago faz e outras casas fazem. E às vezes a gente chega aqui e fala assim, irmãos, vamos fazer a nossa parte, de trazer 1 quilinho de alimento perecível, para a gente poder fazer umas cestas e levar os nossos irmãos mais carentes. E até mesmo o irmão da casa que está necessitado. A gente tem que começar, porque nós estamos aqui, nós somos trabalhador, nós somos discípulos de Jesus, nós temos de levar lá para fora as palavras do nosso mestre. Nós temos de começar a agir diferente, gente, porque senão a gente não evolui. Se não tiver a caridade, a gente não evolui. Se não tiver o amor, a gente não evolui. A gente tem que começar a praticar mais isso. Não estou dizendo que ninguém pratica aqui, todos nós praticamos, mas devemos praticar mais. Às vezes a gente fala assim, gente, eu vou ali quarta, quinta, sexta e sábado, estou trabalhando demais. Não é nada, tem que trabalhar o dia inteiro, todos os dias, porque foi assim que o nosso mestre nos ensinou. Foi assim que ele veio, ele sabia de tudo que ia acontecer, ele nos ensinou, através do amor, da caridade, do bem, da benevolência, da indulgência, que a gente vai evoluir. Se ainda tiver tempo da gente começar a perdoar aqueles que nós ofendemos, faça. Se a gente puder fazer, agora está chegando agora o final do ano, Natal, Ano Novo, se a gente puder fazer uma cesta de alimentos e doar para uma família mais carente. Na nossa ceia de Natal, se a gente puder levar para aquele irmão que está mais necessitado, vamos começar a fazer isso. Porque, para quem não sabe, o planeta de regeneração está bem próximo. O planeta de nova expiação é um planeta que existe o mal e o bem, mas o mal sobrepõe o bem. Quando a gente somos mentirosos, a gente somos muito mais valorizados, por incrível que pareça. Mas nós estamos entrando num planeta de regeneração, que é um planeta que ainda vai ter o mal, mas o bem vai sobrepor. Se a gente não começar a cultivar esse bem, esse amor, a gente não vai chegar lá. Mas a gente também tem que começar a educar os nossos filhos, aqueles que ainda são pequenininhos, aqueles que são grandes também. A gente tem que começar a falar com eles. Mas
Nossa, você é chato. Deixa falar. No último estudo nós falamos aqui do que Kardec não passou para trazer para nós essa doutrina, codificar essa doutrina, o que Chico passou, o que Divaldo Franco passou, passa até hoje, o que Jesus passou, o que Moisés passou, e nós passamos o quê? Nada. Nada. É pouco que nós passamos. A gente não pode reclamar. A gente tem só de agradecer a Deus pelos dias bons, pelos dias ruins. A gente tem que começar a colocar em prática essa fé, que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar. Nós passamos agora por uma pandemia de 2 anos e pouco aí. A gente ficamos aí louco, sem poder passar, sem poder beijar, sem poder tirar máscara. Tem pessoas que tirou a vida. E nós que tivemos fé, como muitos tiveram fé, que isso ia passar. Porque nós aprendemos todos os dias com nossos estudos que tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. A gente não pode se apegar às coisas boas. Ai, eu tenho uma vida muito boa. Uma hora ela vai passar, ela vai apertar. A gente tem que ter consciência que tudo passa, que é para a nossa evolução. Se for a vida inteira só bom, a gente não evolui nada. A gente só evolui através da dor, das alegrias também a gente evolui. Então a gente tem que começar a fazer isso, começar a praticar mais o amor, cultivar mais essa sementinha da fé dentro de nós, saber que tudo vai passar, que a gente vai passar lindamente por essa reencarnação, que a gente vai chegar do outro lado melhor, mas retornar, se possível, aqui ou não, dependendo do nosso mérito. Mas a gente tem que fazer agora, meus irmãos. Vamos cultivar essa fé, fazer igual essa mulher do fluxo de sangue, que ela sabia que só exatamente tocava ali e ela ficaria boa. Quando a gente está, a fé é tão maravilhosa. Eu vou dizer algumas coisas que aconteceu comigo, né? Eu estava em casa, acho que eu liguei a televisão para assistir alguma coisa, a luz faltou. Eu só falei, Senhor, a luz todo mundo, falei, meu Deus, que fé boa essa que eu tô. Quer dizer, eu até brinquei com isso, mas é isso, a gente tem que ter essa fé, Senhor, que não deixa a gente no escuro. Senhor, eu sei que essa chuva é boa, mas se a gente puder parar, a gente tem que começar a orar, ter fé e pedir que as coisas vão dar certo. A gente não pode dizer assim, se lamentar. Não lamente, não. Cultive essa fé, que Jesus está sempre ao nosso lado. Cada um tem um mentor amigo, vamos começar a escutar ele e saber o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer. Tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Espero que nós aprendemos um pouquinho hoje, principalmente eu, né? Preciso cultivar mais essa fé. Tá bom? E que Deus abençoe a todos. Obrigado.